Ursos versus tigres. Quem venceria essa batalha? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, já que são duas espécies muito fortes e com garras e dentes poderosos. Mas algo muito importante é sabermos qual tigre e qual urso estamos falando. Sim, porque dependendo da espécie de urso, a briga pode ser mais ao seu favor ou não. E com o tigre isso é a mesma coisa. Existem 8 espécies de ursos, com tamanhos e pesos bem diferentes. Urso polar, urso panda, urso pardo, urso preto americano, urso preto asiático, urso malaio, urso preguiça e o urso de óculos. Antigamente os pandas eram classificados na família dos pandas vermelhos, dos guaxinins, mas hoje eles também fazem parte da família dos ursos. Essas espécies vivem em diversas regiões do planeta, mas a maioria no hemisfério norte. Eles habitam regiões geladas, como os ursos polares, e até florestas tropicais, como os ursos de óculos. Eu quero chamar a atenção de uma espécie em especial, o urso pardo, também chamado de urso marrom, mas eu vou chamá-lo aqui somente de urso pardo. Eles já habitaram vastas regiões, da Ásia, boa parte da Europa, norte da África e América do Norte. Mas hoje, infelizmente, estão extintos em diversos países. Existem aproximadamente 200 mil ursos pardos no mundo. As maiores populações estão na Rússia, com 120 mil animais. Como eles têm uma vasta distribuição, são espalhados por várias regiões do mundo, existem muitas subespécies de ursos pardos. Lembrando que subespécie é quando nós temos uma espécie específica, no caso ursus arctos, e vários grupos de animais espalhados pelo mundo. E esses grupos não se encontram. Eles passam então a ter características diferentes. Por exemplo, características físicas. No caso, crânios com tamanhos diferentes, o tamanho do animal também diferente, cores dos pelos diferentes. E aí passam a ser classificadas as subespécies, dentro dessa única espécie de urso pardo. Existe uma subespécie de urso pardo que vive na Ásia, em regiões da Rússia, Sibéria, parte da China e da Coreia do Norte. Ele é conhecido como urso pardo de Ussuri. Chega a 2,80 m de altura e entre 400 a 500 kg de peso. E essa região onde vivem esses ursos é a mesma dos tigres siberianos. E eles são caçados pelos tigres. Aliás, entre 1 a 2% da alimentação dos tigres é composta por ursos pardos de Ussuri. Eles caçam utilizando táticas específicas. Uma delas é abater os ursos enquanto eles estão hibernando em suas tocas durante o inverno. Outra é ficar à espreita escondido atrás de uma pedra ou um tronco de árvore e atacando de surpresa, geralmente mordendo o pescoço do urso. Entre os anos de 1944 a 1959, mais de 32 casos de tigres atacando ursos foram registrados na Rússia. Agora, os ursos se defendem bem. Nesse mesmo período foram relatados 4 casos de ursos pardos de Ussuri matando tigres fêmeas e jovens. Isso para se defender ou para disputar uma presa morta, como cervos e javalis. Então existem disputas, brigas, defesas e ataques entre essas duas espécies. Durante uma pesquisa feita na Reserva Natural de Sikhote-Alin, na Rússia, uma região muito importante para a preservação dos tigres siberianos e dos ursos, foram registrados 44 confrontos diretos entre esses dois predadores. Em algumas batalhas, os dois animais sobreviveram, mas os ursos foram mortos em 22 casos e os tigres em 12 casos.
Existem relatos de ursos que seguem leopardos e tigres para tentar roubar as presas abatidas por esses felinos. Também foram registrados que 35% das presas mortas pelos tigres foram roubadas pelos ursos, um número bastante alto. Mas se existem tantos casos de lutas e predações entre esses caçadores, por que não temos nenhuma filmagem real disso acontecendo? Isso porque os tigres siberianos são animais muito difíceis de serem observados na natureza. É um animal muito raro e a região que vive é enorme, fria e de difícil acesso, com muitas montanhas e rochas. Eles também evitam as pessoas quando percebem a presença de alguém, detectando principalmente com seu excelente olfato. Os tigres siberianos fogem e se escondem. Mas há diversas coletas e amostras de fezes com pelos dos animais, carcaças abatidas e pegadas dos predadores, mostrando as batalhas realizadas por essas grandes e fortes espécies. Já no sul da Ásia, quem reina é outra subespécie de tigre, o tigre de Bengala. E o habitat desse majestoso felino também é a casa de 3 espécies de ursos. O urso preguiça, também chamado de urso beiçudo, o urso preto asiático, também chamado de urso tibetano ou urso lua, e o urso malaio, também chamado de urso do sol. Os ursos preguiça e os ursos pretos asiáticos vivem nas mesmas regiões no norte da Índia, e as 3 espécies se encontram em alguns dos parques nacionais e santuários da vida selvagem. As 3 espécies não são agressivas umas com as outras. Isso pode acontecer porque geralmente eles procuram alimentos diferentes. Os maiores conflitos com os tigres de Bengala ocorrem com os ursos preguiça. Eles têm um tamanho médio se comparado às outras espécies de ursos. As fêmeas pesam entre 80 a 145 quilos e os machos até 192 quilos. Machos e fêmeas em geral andam juntos. Talvez seja uma forma de se defenderem melhor de seus predadores. Eles andam em movimento lento e trêmulo. Foi daí que surgiu o nome urso preguiça. Mas não se enganem, pois podem correr mais rápido que um homem adulto. Mesmo assim, são caçados pelos tigres de Bengala. Não é raro encontrar restos de ursos preguiça abatidos por tigres. Assim como os tigres siberianos, os tigres de Bengala também caçam surpreendendo suas presas. Eles ficam escondidos esperando os ursos, principalmente próximos dos cupinzeiros, já que os ursos adoram comer cupins. Foi registrado um tigre que saltou nas costas do urso, o pressionando no chão e abatendo o animal com mordida na nuca. Outro registro mostrou um tigre quebrando a coluna do urso com uma forte patada. Os tigres têm garras muito poderosas. Elas são curvas e afiadas, como essa réplica aqui. Elas são projetadas para agarrar e arranhar a presa. Em contrapartida, os ursos também têm garras muito fortes. Elas têm forma de foice e chegam até 11 centímetros de comprimento. Por isso, quando o ataque é frontal, vamos dizer cara a cara, a história é outra. Os ursos enfrentam os tigres com coragem e muita agressividade. No ano de 2011, um registro fantástico mostrou uma ursa que estava com seus filhotes enfrentando um casal de tigres com muita determinação. Provavelmente os tigres queriam caçar seus filhotes e o instinto de mãe deu muita força para a ursa, que acabou afugentando os tigres. Outro acontecimento muito impressionante ocorreu no Parque Nacional Tadoba, na Índia, um lugar muito famoso que recebe milhares de turistas para ver a vida selvagem da região. Em determinado momento, um grupo de turistas presenciou e gravou uma luta feroz entre uma ursa e um tigre. A ursa e seu filhote se aproximaram de uma lagoa para beber água e não perceberam que um tigre de Bengala macho estava bastante próximo. Mas quando o tigre atacou o filhote,
o instinto de proteção da mãe falou mais alto, e ela o defendeu com extrema coragem. A batalha durou 15 minutos, até que o tigre desistiu e se refugiou no lago, com medo da mãe ursa. Os dois animais ficaram bastante feridos, e a grossa pelagem da ursa a protegeu do pior. Como vimos, tanto entre os tigres siberianos e ursos de Ussuri, como os tigres de Bengala e ursos preguiça, a maioria das batalhas são vencidas pelos felinos. Eles são animais mais ágeis e fortes que os ursos, e os ataques surpresa são uma das suas grandes armas nessas batalhas. E é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram desses animais incríveis, deixem seu like e seus comentários. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal e divulguem bastante para todos os seus amigos. Tchau, turma. Até a próxima.